Em algum momento você já deve ter se perguntado como o Brasil com tantas riquezas minerais. Um território continental e solo fértil ainda assim é um país pobre e com baixas expectativas econômicas para sua população. E por outras vezes ter pensado como os Estados Unidos se tornaram a maior potência do planeta e o que fizeram de diferente para se tornarem o país rico e poderoso que conhecemos? Duas nações de dimensões continentais, ricas em recursos e formadas por imigrantes, mas com resultados econômicos, culturais, sociais e até educacionais tão dramaticamente diferentes. Por que um se tornou a maior potência econômica e o outro luta persistentemente contra a desigualdade social e a instabilidade econômica? A resposta não é simples. Mas juntos vamos mergulhar nas raízes históricas, nas estruturas econômicas e nas culturas políticas que transformaram o Brasil e os Estados Unidos em espelhos invertidos do desenvolvimento global. Enquanto no norte da América os colonos britânicos não desembarcaram apenas em busca de ouro e minerais preciosos, e sim em busca de uma vida nova. Chegando com suas famílias, ferramentas e a ideia de construir uma sociedade onde cada um plantava, produzia e expandia suas próprias terras. Nascendo ali os pequenos proprietários, com comunidades organizadas, escolas simples, mas presentes. E uma lógica clara e objetiva na cabeça: trabalhe, produza, prospere. Nas terras do sul da América, o Brasil nascia com DNA completamente diferente. Aqui não desembarcaram famílias, vieram expedições e navios negreiros, não vieram camponeses, vieram administradores da coroa portuguesa. Não vieram construir uma nova vida, vieram apenas arrancar o máximo de riquezas que conseguissem carregar. O Brasil começou como um imenso projeto de extração. Madeira, açúcar, ouro, café. Sempre grandes riquezas, mas nas mãos de pouquíssimos. E para manter tudo funcionando, um sistema brutal sustentou essa máquina por séculos. A escravidão. Mais de 300 anos de trabalho forçado que moldaram nossa economia, nossa sociedade e nossa estrutura de poder. Nos Estados Unidos, a colonização de povoamento criou a base da classe média. No Brasil, a colonização pela exploração criou a base da desigualdade. Na América, cada colono tinha incentivos para crescer e inovar mesmo se reportando à coroa inglesa. No Brasil, a lógica era proteger as grandes fortunas e manter a população às margens. Mas o modelo de colonização não é o único problema. A economia de um país não é feita apenas de números. Ela é feita de mentalidade, de cultura e de comportamento coletivo. É o reflexo da forma como um povo enxerga o trabalho e o futuro. Nos Estados Unidos, a economia nasceu da inovação. O que começou em oficinas de madeira virou indústria. A indústria virou tecnologia. E a tecnologia virou poder global. Google, Amazon, Apple, Tesla, SpaceX. Não são apenas empresas. São símbolos de uma cultura que acredita que ideias movem o mundo. Lá, o progresso é uma missão. A produtividade é quase uma religião. No Brasil, a história seguiu outro rumo. Nossa economia se formou em ciclos: açúcar, ouro, café, borracha, soja, minério, petróleo. Sempre um novo produto. Sempre o mesmo destino. Riqueza rápida, concentração alta e dependência externa. As commodities sustentam o país, mas também o aprisionam em um ciclo de mesmice. Elas não geram tecnologia, não constroem conhecimento, não criam independência. Enquanto os Estados Unidos, a economia foi moldada em torno da tecnologia e liberdade, onde aprenderam a vender o que pensam. O Brasil ainda sobrevive vendendo o que tira da terra, com poucos tendo acesso a novas tecnologias de plantio e processamento. Um país gigante e fértil, com problemas profundos em cada setor de sua economia e entrelaçados em sua política. Um país é definido pelas regras que ele cria. Nos Estados Unidos, a Constituição nasceu da revolta contra o abuso de poder britânico. Por isso, cada autoridade é vigiada por outra. O presidente não manda no Congresso. O Congresso não manda na Suprema Corte. E a Suprema Corte não manda nos estados. É um sistema baseado em uma ideologia de liberdade. É a vigilância mútua que protege a liberdade. No Brasil,
O sistema político nasceu de acordos entre elites. Não nasceu de revolta popular. Nasceu para manter tudo como estava. E o resultado? Um Estado pesado, burocrático, lento, um sistema de justiça complicado e caro, uma política fragmentada, com partidos que surgem aos montes e desaparecem sem identidade, com políticos que passam anos e anos no poder, sem fazer absolutamente nada e ainda assim são vistos como salvadores do país. Nos Estados Unidos, as regras contêm o poder. No Brasil, as regras contêm o povo. Um povo que luta por seus ideais tem o poder de dominar o seu tempo. E os estadunidenses, sabendo disso, chegaram ao seu ponto de virada com a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o mundo mergulhava no caos, os Estados Unidos transformaram destruição em oportunidade. Investiram em pesquisa, ciência, indústria pesada e tecnologia militar. Da guerra nasceram os aviões mais avançados, os primeiros computadores, a energia nuclear e uma nova forma de pensar o poder. Quando a guerra acabou, a Europa estava em ruínas. Mas os Estados Unidos estavam ricos, fortes e industrializados. Tinham a tecnologia, a infraestrutura e o dólar que havia se tornado a moeda de transações mundial. A guerra, que destruiu o velho mundo, construiu o novo. E o novo tinha sotaque americano. Daquele momento em diante, o país entendeu algo que o resto do mundo ainda não havia compreendido completamente. Quem dominava o maior poder bélico dominava o mundo. Entendimento global que começa desde a base da educação. Nenhum país ficou rico sem educação. Nenhum. Nos Estados Unidos, universidades são centros de inovação. Laboratórios geram tecnologia. Tecnologia gera empresas. Empresas geram riqueza. No Brasil, a base educacional é frágil. A escola pública luta para sobreviver. Faltam recursos, faltam professores valorizados, faltam políticas de longo prazo. Sem educação forte, não existe produtividade. Sem produtividade, não existe crescimento. Sem crescimento, o país fica preso no mesmo lugar. Esse é um ponto onde a diferença fica brutalmente clara. Com uma baixa escolaridade e uma educação falha, gera uma grande oportunidade para a criminalidade. A segurança de um país é consequência direta da sua história. Nos Estados Unidos, a violência existe, e em alguns lugares, cresce. Mas o país como um todo é sustentado por leis rígidas e uma mentalidade de responsabilidade individual. No Brasil, o cenário é mais complexo. Séculos de desigualdade, exclusão e falta de oportunidades criaram um terreno fértil para o crime. A polícia luta com pouca estrutura. O sistema prisional superlota. A lei tenta equilibrar direitos e punições, mas muitas vezes falha no essencial: garantir paz. Enquanto nos Estados Unidos a violência é um foco, no Brasil ela é uma sombra. Na política internacional, não existe simpatia. Existe poder. E os Estados Unidos acumularam poder em todas as áreas: militar, econômica, tecnológica, cultural. O dólar comanda mercados. O exército influencia continentes. As empresas moldam o mundo. O Brasil, apesar de gigantesco, não assumiu papel de liderança global. É respeitado, importante mas não decisivo. Enquanto os Estados Unidos escrevem as regras, o Brasil tenta se adaptar a elas. No fundo, tudo se resume à cultura. Os Estados Unidos acreditam que o indivíduo define seu destino. É o sonho americano. O Brasil acredita no improviso, no jeitinho, na adaptação. O americano planeja. O brasileiro vai fazendo o que puder e quando puder. O americano foca no mérito. O brasileiro foca na sobrevivência. Não é certo ou errado. São histórias diferentes. Mas essas histórias moldam tudo. Brasil e Estados Unidos não são caminhos diferentes do mesmo ponto. São origens diferentes que criaram futuros diferentes. Um nasceu planejado. O outro nasceu improvisado. Um cresceu com inovação. O outro cresceu com exploração. Mas o passado não define o futuro.
Se entendermos a origem, podemos finalmente escrever um novo destino. Um Brasil que não copia ninguém. Um Brasil que entende sua história e decide mudar.